anjo seja com você. Abraço, beijo. Seja bem-vindo sempre ao meu live. Gente, sempre aqui estou para compartilhando as palavras do Senhor. A sexta igreja, sexta carta à igreja Filadélfia. Amém? A sexta carta à igreja de Filadélfia. Amém? Hoje. Oh, aleluia. Welcome, everybody. Welcome. My God, I very bless you. Está blessing you, ok? Aleluia. Glória a Deus. Seja bem-vindo, bem-vindas. Aleluia. Igreja Filadélfia, a igreja carta que Deus foi. E eu sempre explico como é a coisa. E as cartas, quando o apóstolo João foi levado por a isla e Patmos. Quando ele foi levado, seja bem-vindo, Catalina. Bem-vinda, amiga. Que Deus abençoe, minha amiga. Que Deus abençoe a cada um de você que está assistindo este live e que vai compartilhar esse live, que vai curtir esse live. Muito obrigado por tudo, por as curtidas. Que Deus abençoe ricamente. Que Deus abençoe. Que Cristo Jesus abençoe tua vida. A todos, todas, meu colega, minha colega, a todas, sejam bem-vindos. Abraço e beijo. Então, aqui sempre meus amigos, minhas amigas, sempre aqui para compartilhar. As palavras tão hermosas, tão linda, bela, que estou compartilhando hoje de novo com as pessoas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus omnipotente e omnisciência e poderoso e altíssimo. Aleluia. Glória. Muito obrigado a você que vai compartilhar este live para que este live chegue mais longe que puder. Amém? Welcome, soyez bienvenus. Soyez bienvenus. Welcomes. Aleluia. Glória a Deus. Deus grande, Deus poderoso, Deus altíssimo. Rafael, bem-vindo. Fica à vontade, Rafael. Fica à vontade. Que Deus abençoe. Ivone, Carlos, fica à vontade. Welcome, everybody. Welcome. Let's go, everybody. Let's go. Move. Let's go, guys. Let's go. Everybody, let's go, guys. Reginaldo, seja bem-vindo. Let's go. Move. Ok. A sexta carta, quando eu sempre falo com a gente que a palavra revelação significa Apocalipse, significado a revelação divina, que é uma revelação divina. O Apocalipse foi algo escondida, foi descoberta, achado uma coisa escondida, e que Apocalipse significa algo revelado ou algo que está em secreto, escondida. Oh, gente, amém? Porque sempre
falou sobre Apocalipse, porque as pessoas, na realidade, não conseguem entender, não compreender ou compreendem Apocalipse. Exatamente. Por isso que sempre compartilhando na Apocalipse, gente. Sempre. Fica à vontade, seja bem-vindo, bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda. Muito obrigado, Maria. Maria, seja bem-vinda, bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, de Senhor Jesus Cristo, seja convosco para sempre. Estejam abençoados, que Deus abençoe a tua vida. Amém. Sejam abençoados. Oh, glória, Pai. Porque este livro é difícil para entender. O Daniel, livro Apocalipse, é difícil, é complicado para que a gente entender o que é. Se vai assistir live antepassado, você vai achar que a palavra Efeso significa a justiça do povo. Amém? A justiça do povo. Assim que significa Efeso. A igreja Efeso é a palavra Efeso. Então, gente, fica à vontade. Você está na sua casa. Já você está na sua casa, Santo, Rafael, fica à vontade. Maria, todos que estão assistindo este live, fica à vontade, que a paz de Cristo Jesus esteja com você. My God, very bless you. Jesus bless you. Ok? Aleluia. Igreja. Filadélfia. Vamos ver o que Deus diz. E se Deus tem boa coisa para essa igreja. Que Deus foi revelado. Quando o apóstolo João foi revelado. Para que escrita ou as cartas para as 7 igrejas. Que está na Ásia. Amém? Que estava na Ásia. Aleluia. Na Ásia havia 7 igrejas que o apóstolo João foi escrito 7 cartas. Seja bem-vindo, Robinson. Seja bem-vindo, Maria. Fica à vontade. Muito obrigado. Abraço, beijo a todos. Viu? Glória, Pai. O Espírito Santo que está neste lugar sempre. Vamos ver o que diz o Espírito Santo. Vamos ver. Ana Paula, seja bem-vinda. Fica à vontade, Ana Paula, minha amiga, meu amigo, meus amigos. Vamos ver o que diz a Igreja Filadélfia, que Deus falou a apóstolo João. Oh, Maloni, seja bem-vindo. Jorge, seja bem-vinda. Amém, bem-vindo, bem-vindas. Aleluia, glória. Então vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e ninguém abre. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Glória. Quando ouvi a palavra anjo, escreve ao anjo. Amém. Que significa escreve ao anjo? É anjo de Deus. Não é isso que está falando. Não é anjo que está no céu. Não é isso que está falando, gente. Amém? Não é isso quando a Bíblia diz escreve a anjo. Não, ao anjo não significa que é anjo que está no céu. Não é isso. Não confunda as palavras.
Aleluia, velosa. Não confunda as palavras. Quando a Bíblia no Apocalipse diz, escreve ao anjo da igreja de Filadélfia, significa, escreve essa carta ao pastor. Diz ao pastor, manda-me essa carta ao pastor. Não é anjo de Deus que está falando. Não é anjo que está no céu. Pero está falando com o pastor da igreja. Porque user, seja bem-vinda. Porque Deus considera todos os pastores que estão servindo Jesus como deveria servir a ele. É anjo de Deus. Como anjo da igreja. Amém? Quando um pastor está na vontade de Deus, é anjo. Porque ele está trabalhando com o Senhor Jesus. Está trabalhando com Jesus. Por isso que a Bíblia no Apocalipse chama o pastor anjo da igreja. Manda-me essa carta a anjo ao pastor que está na igreja Filadélfia. Diz, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo. O que é santo? Jesus Cristo é santo. Aleluia. Ele é grande. Deus, Ele é grande. Ele é dueño de la glória. Ele é poderoso. Ele é altíssimo. Cristo. Glória a Deus. Nome de Deus seja louvado. Seja louvado o nome de Deus. Aleluia. Seja louvado o nome de Deus. Então diz, escreve o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Aquele que tem a chave de Davi é Jesus Cristo. Ah, glória a Deus. Porque ele fez uma promessa com Davi, que Davi, vos estará comigo, tu estarás comigo, Davi, no reino do céu. Então ele tem a chave de Davi para abrir as portas que estão fechando delante de nós. E a Bíblia diz, a porta que ele abriu, ninguém poderia abrir. A porta que ele fechar, ninguém poderia abrir. A porta que ele abriu, ninguém poderia fechar essa porta. Aleluia. Porque ele é poderoso e forte. Ninguém fecha. Amém. Não somente ele tem a chave, e também quando ele fecha, glória, aleluia. Quando ele fechar, ninguém poderia abrir. Quando ele abriu, ninguém poderia fechar. Quando dizem amém, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Glória, Santo Espírito. Diz a igreja, quando Jesus abriu, ninguém fecha e ninguém abre. Quando Jesus fecha, ninguém abre. A paz do Senhor seja com você. Andrea, seja bem-vinda, amiga. Amém? 8 diz, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pôs uma porta aberta, e ninguém a poder fechar, tendo pouca força. Guarda-te a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que falei aos da sinagoga,
Glória. Aleluia. Deus diz, aguarda a palavra do Senhor, de Senhor Jesus Cristo. Quem é que me está escutando, que sempre aguarda as palavras do Senhor? Diz amém. Se você mora na palavra do Cristo, se você vive, depende as palavras do Cristo Jesus, você seja uma pessoa abençoada, uma pessoa abençoada, e tua família vai ser abençoada por Cristo Jesus, porque você mora, aleluia, na palavra de Cristo Jesus. Aleluia. Quando você não nega a presença ou as palavras de Cristo Jesus, você é uma pessoa abençoada. Quando dizem amém, escreve à igreja, escreva ao anjo da igreja. Amém. A porta que ele abriu, ninguém poderia fechar. Glória ao Senhor. Amém, aleluia. Glória, Pai. O Espírito Santo que está neste lugar. Amém, está neste lugar. Aleluia. 9 diz, eis que eu falei aos da sinagoga de Satanás. Ninguém não negaste a meu nome. Eis que eu falei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu falei que venham adorar prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Você que é serva de Deus, servo de Deus, que de pessoa maltratar você, que de pessoa humilhava você, ou se que você chegar no trabalho, não preocupes. A palavra do Senhor Jesus diz, todas essas pessoas vai ficar na tua pés. A tua pés. Você vai ver. Ele vai te pedir perdão. Amém? Porque a palavra está clara, gente. Amém? Quando dizem amém, aleluia. Ele vai descer. Amém? E adorando, postrados a teus pés. Saibam que eu te amo. E todas as pessoas vão te falar, Jesus te ama, Angélica. Jesus ama Andrea. Amém. Deus ama Andrea. Aleluia. Nanda, Deus ama Anda. Aleluia. Nanda, Deus te ama. E a gente humilhava você no trabalho, na casa, ao redor de você. As pessoas humilhavam, porque você não tem riqueza, nada você tem. Onde essas pessoas vão humilhar na tua pé. A tua pé, ele vai descer. Amém. Ele vai reconhecer que você é serva de Deus, servo de Deus de exército. Amém. Só antes de escrever, tem de pessoa que está ao redor de nós, são a sinagoga do Satana. Sinagoga do Satana significa templo de Satana, porque o templo Satana, que Satana está utilizando essas pessoas. Quando diz sinagoga, significa que o Satana, o diabo, está utilizando essa pessoa. Está utilizando essa pessoa para levantar guerra contra você.
ele fica firme na presença de Cristo Jesus. Aleluia! Onde há, essas pessoas vão precisar de você. Aleluia! Oh, Nandelo Lopes. Amém. Nanda Lopes. Amém. Igualmente, Deus te abençoe, meu amigo. Aleluia. Essas pessoas vão te precisar para que você veja uma oração, para que você coloque a sua mão. Você lembra a história de Lázaro? Lázaro homem rico. Quando ele estava na terra, ele bem-estar, ele come bem, ele veste bem. E Lázaro não tinha nada, nada de comer, nada para comer, nada de vestir. Amém? Pelo dia todos faleceram, chega Lázaro no céu e aleluia, glória ao Espírito Santo. E quando chegar, passando a barra no céu, ele chama Pai Abraão. Pai Abraão, pede a Lázaro. Aleluia. Coloca dedo na boca minha, porque estou sofrendo. Abraão diz, você e Lázaro têm uma separação forte. Tem uma parede que está separando você e ele. Porque quando você estava na terra, você bem-estar, comendo bem, vestir bem. E Lázaro passara miséria, fome, não tinha nada. E hoje, você está aqui, ele está aqui também. Então, não vai poder fazer nada para você. Passou a que você está humilhava. Não valoriza. Um dia você vai precisar, gente. Aleluia! Francisca! Oi. Deus abençoe, como está? Bem, pedi uma oração aqui para minha família. A oração para a sua família, tá bom. Que é a Yara, a Maiara e meu esposo Luiz. Tá bom. Que Deus vai derramar sua glória sobre tua família. Amém? Quando acredita assim. Amém. Porque a Bíblia diz, se uma pessoa pede, ela recebe. Vai receber. Com a fé, pede tudo o que puder, Deus vai te dar. Somente tem que pedir com a fé. Amém? Porque estou aqui para olhar para as pessoas, viu? Aleluia. Amém. Porque Deus restaura, Deus transforma. Amém? Somente Ele. Porque para Deus não existe coisa impossível. Viu? Aleluia. Somente acredita. Acredita. Fica firme na presença do Cristo. Reconhece que Ele pode fazer qualquer coisa para a gente. Somente pede. Pede. Não deixa de pedir ao Senhor. Ele vai escutar. Amém. Glória. Amém. Aleluia, Cristo Jesus. Meu amável que está no céu, poderoso e altíssimo e grande. Aleluia, e poderoso Cristo Jesus. Amém. Minha família dela, ela está pedindo a oração para a sua família, seu esposo. Amém. Glória a Deus. Porque tu eres um Deus. Aleluia, é impossível. Nada, nada, absolutamente nada é impossível para você, Deus. Nada é impossível para você. Aleluia, toca o seu esposo. Toca a Luiz neste momento. Porque tu, aleluia, somente Deus que muda a vida das pessoas. Você somente transforma. Você somente restaura a vida das pessoas. Amém. Neste momento, levanta a Luiz delante de tua presença. Aleluia. A família dela, porque, aleluia, ela está pedindo a oração para a sua família. Deus que está no céu, aleluia, glória, omnipotente omnisciência,
omnipresença e Altíssimo. Altíssimo, toca, muda a vida dessas pessoas. Muda a vida, transforma e restaura, Deus. Deus grande e Altíssimo. Aleluia, derrama sua glória. Glória sobre a vida dessas pessoas e restaura, Pai. Aleluia, e toda as forças contra essas famílias seja arrependido no nome todo-poderoso. Aleluia, aleluia, e poderoso, Pai, que está no céu. Aleluia, escuta-me, clamor. Aleluia, desce neste momento. Aleluia, na vida dessas. Aleluia. Para a honra de teu nome, aleluia, derrama tua glória sobre a vida, derrama sobre a vida dessas famílias, aleluia, porque tu é poderoso, tu é forte em batalha, você nunca perde a batalha, Deus de êxito, aleluia, e Altíssimo, Deus, e Altíssimo, você sabe o que está passando neste momento. Você sabe o que está dentro dessas pessoas. Você sabe o que move dentro dessa pessoa. Algo sobrenatural vai passar. Aleluia! Algo sobrenatural vai passar na vida do teu esposo. Aleluia! De tua família. Algo sobrenatural vai passar. Amém? Porque Deus é grande. Deus é poderoso. Ele é forte. Amém? Ele nunca perde a batalha. Aleluia! Porque a Bíblia diz por si. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, aleluia, 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 Jeová. Jeová é meu pastor, nada me faltará. Em lugar delicado, pastor, me hará descansar. Aunque debatem sobre a morte, não teme mal algum, eu estará com você. Amém. Glória. A vida financeira muda tudo completamente. A vida espiritual, amém, aleluia, transforma, Deus, transforma, aleluia, transforma, toca e muda, aleluia, muda a vida, muda essas vidas. Aleluia, Deus, qualquer enfermidade, qualquer problema sobrenatural, qualquer força, aleluia, que ele se levanta a guerra contra essas pessoas, se arrependido no nome, fogo, Espírito Santo, queima toda a queimadura, queima o Espírito Santo, queima, aleluia, chama, aleluia, chama, sada mida, power of the blood of Jesus, power of the blood of Jesus. Amém. Worship the Lord tonight. Aleluia, 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 aleluia. Toda força contrária, fogo, Espírito, fogo. Aleluia. Em nome todo poder. Queima Deus, toda a maldade. Queima o Espírito Santo, todo amado. Aleluia. Oh Espírito Santo, obrigado por tua presença. Estou apresentando Deus delante de tua presença essa família. Aleluia, França, Deus, a família, a vida dela, Deus, porque você muda as pessoas, você transforma, você restaura, amém, a vida das pessoas. Muito obrigado, Deus. A vida de Luiz, muda a vida dele. Obrigado, Jesus Santo. Obrigado, Pai. Obrigado, aleluia.
Obrigado, não existe coisa impossível. Não existe coisa impossível para você. Não existe coisa impossível. Amém para você. Amém. A mulher fluxou sangue. 12 anos sofrendo. 12 anos sofrendo. Ela gastou tudo o que tinha. Ela fica sem esperança. Quando o dinheiro acaba, a Bíblia diz que essa mulher fluxou sangue. Ela tinha tanta riqueza. Ela tinha muita riqueza. Então ela foi gastar tudo que tinha. Ela fica sem esperança. Quando a esperança acabou, quando a esperança já, aleluia, não tem mais esperança, ela foi já no caminho para esperar a morte, sua morte. E quando ela está no caminho, ela somente escuta ruído. Ela perguntou: o que está passando aqui? Somente uma pessoa diz a ela: foi Jesus de Nazaré que está passando. E então ela ajudou sua fé. E quando ela ajudou sua fé, ela toca seu manto. Quando ela, aleluia, toca o manto do Senhor, aleluia, sangue foi parado, aleluia. Jesus diz: eu sinto uma força está saindo de mim, uma força saiu de mim. Então quando as pessoas dizem Jesus, foi muita pessoa, multidão. Por isso, Deus, que você diz isso, não foi uma força. Jesus disse: uma força saiu de mim. Quando Jesus voltou atrás, ele viu essa mulher temblando, aleluia. Então Jesus diz a essa mulher: vai, sua fé te curou. Vai, sua fé te curou. Aleluia. Luiz, a família dela, esposo dela, cura e restaura por la honra de teu nome e para sempre. Aleluia. Ele é nome, o Pai, o Filho e o Espírito Santo para sempre. Amém. Glória ao Espírito Santo. Aleluia. Cristo Jesus. Ele é poderoso, gente. Somente acredita. Aleluia. Vamos continuar. Aleluia. Desde como guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Aleluia. Quando dizem amém, a tentação que vai vir na terra, Deus vai te guardar. Porque você está guardando a palavra de Senhor Jesus Cristo. Quando você está guardando a palavra, você fica e adorar, e louvar, e cantar, e ler a palavra do Cristo Jesus. Ele vai te guardar no dia da tentação. Ele vai te guardar também. Esse diz a palavra do Cristo Jesus. Amém? E mandá-lo você vai receber. Amém? Somente ficar acredita. Andrea, ok? Aleluia. Ele vai te guardar. Aleluia. Quando disser amém. Porque ele é amigo fiel. Fiel. Ele é amigo fiel, gente. Deus é fiel. Glória ao Espírito Santo. Deus é fiel. Aleluia. Oh grande e poderoso Cristo Jesus. Onde diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando ele falou, a Bíblia falou, guarda o que tu tem. Que você tem na sua mão? As palavras de Cristo Jesus. Não deixa ninguém te la tome, para não perder a tua coroa.
Porque você tem uma coroa que está esperando lá, no céu. Uma coroa está esperando você. Não deixa ninguém te arranque nas tuas mãos. Amém? Fica firme. Fica firme, gente. Firme. 12. A quem vencer, eu o falei corona no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da Nova Jerusalém, meu Deus, e também o meu novo nome. Quem foi Novo Jerusalém? Quando a Bíblia diz Novo Jerusalém, significa Jesus Cristo foi descer na terra inferior, para nos salvar. Aleluia. Glória, Pai. Glória, amém, amém. Essas palavras, Andrea, é bela, linda. Amém. Essas palavras são belas e lindas. Glória a Deus. Quando acreditam nessas palavras, oh glória, Espírito Santo. Glória, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A quem vencer, eu o falei corona no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Aleluia. Quem? Aleluia. Deus vai escrever teu nome no livro da vida. Teu nome vai ser achado. A cada quem que não encontra seu nome no livro da vida vai ser rechaçado no céu. Pelo Deus diz, seu nome vai escrever no livro, na coluna, amém, do templo. Quem é o templo? Templo é mesmo Jesus Cristo que nós iremos adorar. Onde nós iremos adorar, Jesus Cristo é mesmo templo. Jesus Cristo é mesmo Novo Jerusalém que nós iremos adorar. No Novo Jerusalém, novo templo, e você é uma coluna no templo. Oh, essas palavras tão fortes, tão grande, tão bela, moça, lindas. Quando dizem amém, oh amém, o nosso Redentor, aleluia, vive para sempre, gente, amém. Se ele vive para sempre, vive para sempre, Cristo Jesus, aleluia. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém. Se Cristo comigo vai, eu irei. Com gozo. Amém. Ser ingrato servir a Jesus. Glória. Amém. Muito obrigado, amigo. Assim é. É lindo. Você é uma coluna no templo do Cristo Jesus. Uma coroa. Não somente uma coroa, coluna.
Amém. Glória, Pai. A quem vencer, eu o farei coluna. Você é uma coluna. É? Coluna. Amém. Para Cristo Jesus. Glória, Pai. Glória ao Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu amável. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Uma coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. Perdão. E também o meu novo nome. Novo Jerusalém é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que desceu, morreu na cruz de Calvário, para que hoje estejamos a paz e a tranquilidade, porque Jesus ofereceu o seu Filho unigênito, para que hoje estejamos a paz e a tranquilidade. Por isso, gente, vamos ficar e louvar e adorar Jesus por todo, como João 3,16. Mas Deus amou o mundo, ha dado único o Filho unigênito, para que aquele crê tenha a vida eterna, mas não pensa meter a vida eterna. Amém. Eternamente somos abençoados por Cristo Jesus. Quando nós reconhecemos essas palavras, que Jesus foi e morreu na cruz, internamente somos abençoados. Por Ele somos somos pessoas ricas espiritualmente. Aleluia. Glória. Porque você é uma coluna no templo de Deus. Uma coluna. Coluna, gente? Coluna. Uau. Coluna no templo. E teu nome vai escrito. Ele vai escrever teu nome no templo. Oh, glória, Pai. Obrigado, Jesus Santo. Obrigado por tudo. Passa o que passa, vou ficar na presença dele. Chega o que chega, vou continuar a louvar. Amém. Vou continuar louvando o Senhor. Aleluia. Oh, rei, está voltando. Oh, rei, está voltando. A trompeta está soando, meu nome é chamado. O rei está voltando, gente. Glory to Jesus' name. Praise him, the Lord. Praise him, the Lord, long time. Glory to the Lord, long time. Hallelujah. Worship the Lord. Hallelujah. Oh, Jesus' name. Glory to the Lord, my debt to the pay. And them Jesus. And them Jesus, my debt to the pay. Aleluia. Uma coluna. E teu nome vai ser escrito. Amém. O rei está voltando. Glória a Deus. O rei está voltando. Voltando, voltando. Ele não tardará. 13 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Todo que tem ouvido, ouça o que diz o Espírito Santo à sua igreja. Todo que tem ouvido, ouça. Ouça. Ouça bem o que diz o Espírito Santo, gente. Quem sabe que você é uma coluna? Espírito Santo, gente. Quem sabe que você é uma coluna? Luna. No templo. Aleluia. E a Bíblia diz, guarda o que você tem na tua mão. Na tua mãos. Tuas mãos. Guarda bem. Para que nem riqueza, nem dinheiro, nem fama, nada te retirar. Tem que estar nas tuas mãos. Guarda bem o que você tem nas tuas mãos. Porque Jesus está voltando, gente. Ele está voltando. Glória. Ele está voltando. Ele está voltando. A sexta carta para a sexta igreja. Então, gente, seja abençoado. Muito obrigado a cada de vocês que estão assistindo este like, curtidas, compartilhou para a gente, para que mais pessoas entendam o que é a sexta carta. Que Deus abençoe. Abraço, te amo. Beijo, beijo, abraço. Tchau, fica com Deus. Muito obrigado, Delson.